Começando mais uma live. Mais uma live aqui, já deixa o seu like, já se inscreve no canal, aperta o sininho aí para ativar as notificações. E em cada semana tem mais uma live. Você tem um canal no YouTube? Eu tenho, mas é só para gravar as aulas. Oi, Manu. E eu já vi teu canal. Você já viu Eu meu também canal? já vi. Legal. Tem E sorte, tô inscrito. só tem conteúdo Eu não sei ninguém vê. Eu acho que ninguém viu o meu. Vamos lá, gente. Eu já vi o teu. Então, queridos, ó, eu tô projetando aqui a divisão, né? Essa divisão, ela não tá dividida por regiões, ela só tá aí em ordem alfabética os estados e as capitais, tá? Então, pegou aí deixa eu ver se eu aumento um pouquinho mais para. Ô, prof, eu já volto. prof, que... tá. Ô, Oi, prof, o pode falar. meu, em vez de eu só fazer Acre, estado e a capital, eu fiz a sigla e as bandeiras. Legal, bacana. Legal, tem aqui mesmo, tem na internet a gente acha tudo, né? Tem Ô, aqui prof, estados agora e às 3 capitais, as horas bandeiras. tá rolando uma live de verdade. De verdade, né? Tipo, passeio ao museu ao vivo, história natural. Então é legal essa live. Se vocês Eu já conseguirem. vi várias lives Professor, ao vivo. Ô, gente, só rapidinho, ó. A gente tá todo mundo falando ao mesmo tempo. Aqui, prof. E aí não vai rolar da gente se comunicar. Então, Essa live aqui, ó. vamos devagar, vamos devagar. Gente, vocês estão falando ao mesmo tempo. Vamos lá. A gente tem dois. Rapidinho, gente. A gente tem dois objetivos na aula. Primeiro, a gente vê aí a questão dos estados e capitais e depois eu ver também as ilustrações de vocês. Se a gente começar a conversar sobre outros assuntos, sobre a live do Museu Natural, pode ir lá, acabando a aula, participe dessa live. Se a gente começar a falar de outras coisas, a gente não vai conseguir cumprir com o objetivo de hoje. Então vamos corrigir, vamos ver os nossos desenhos. Se no final da aula der para a gente conversar de alguma outra coisa, tudo bem. Ô, prof. Fala, B. A gente vai, tipo, a gente vai só corrigir a planilha com você ou a gente vai ler também a nossa? Eu só vou corrigir com vocês não precisam ler a de vocês. Não precisa. Tá. Fala, Clara. Eu posso mostrar o meu gráfico? A minha tabela? Então, Manu, eu não sei se é Manu ou Clara que tá falando comigo, eu não tô vendo aqui agora, mas. É, Emanuele. Então, Manu, se o B também queria mostrar, se eu for observar todos os gráficos, eu não vou conseguir ter tempo pra gente. Se quiser, manda para mim pro meu e-mail. Tira uma foto e manda no meu e-mail. Aí eu faço um comentário lá. Legal? Beleza. Fala, Clara. Eu não consegui achar. Eu pesquisei, eu não sei, eu acho que eu não sei pesquisar muito bem. Eu só achei algumas. Então, conseguiria ficar lá para eu conseguir ver todas? Isso, então, é isso que a gente vai fazer agora. Eu vou passar uma por uma, tá? Então vamos lá, ó, queridos. Muitos de vocês devem não só ter feito aí a tabela com o estado e a capital, mas também deve ter dividido as regiões. Tais da região sul, os estados e capitais da região nordeste, da região norte. Se vocês fizeram assim, que legal. A ideia aqui era só a gente ter um entendimento de que tem vários estados e que também tem a região. E que cada um desses estados tem uma capital. Agora, no decorrer da correção, para quem organizou por região, eu vou comentando aqui também as regiões, tá bom? Essa tabela que eu estou apresentando para vocês é uma tabela que só faz por ordem alfabética os estados e capitais. Começando com os estados, então a ordem alfabética está nos estados, e aí a gente vai acompanhando cada capital. Então, beleza, o Acre é da região norte, para quem fez, e a capital do Acre, Rio Branco. Alagoas, da região nordeste. Então, para quem dividiu por região, repara aí na região nordeste está o estado de Alagoas, com a capital Maceió. Amapá é da região norte.
E a região norte tem aí Macapá, a capital do Amapá. Amapá, Macapá, essa é a mais fácil de decorar, né? Amazonas também é da região norte e a sua capital, Manaus. É mais fácil. Ô, prof, não. A mais fácil de decorar é São Paulo. É, São Paulo também. São Paulo e Rio de Janeiro, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Verdade, verdade. Beleza. Pra mim é Paraná. Bahia é do Nordeste e a capital, Eu sou baiano. Salvador. Legal, baianinho, arretado. Na verdade é a Bahia, porque a minha mãe já morou lá na Bahia, eu também já morei lá na Bahia. Legal, Heitor. É isso aí, os baianinhos na área. Tamo junto. Meu pai é lá do Piauí, lá, que a gente já vai conversar. Na Ceará. verdade eu não sou baiano. Ótimo, tranquilo. O Ceará também é no Nordeste e a capital, Fortaleza. Distrito Federal está no Centro-Oeste, capital, Brasília. Enquanto isso, já vai separando o seu desenho do índio, já vai deixando aí junto com você. Espírito Santo, no Sudeste, a capital, Vitória. Goiás também é no Centro-Oeste, região, capital, Goiânia. Foi aquela que a gente já comentou na última aula. Maranhão, lá no Nordeste, capital, São Luís. Mato Grosso, no Centro-Oeste, a capital, Cuiabá. Mato Grosso do Sul, também é no Centro-Oeste, a capital é o Campo Grande. Minas Gerais, Sudeste, capital, Belo Horizonte. Pará, norte do país, e a capital, Belém. Paraíba, no Nordeste, capital, João Pessoa. Paraná é o estado ao norte de Santa Catarina, aqui na região sul, capital, Curitiba. Pernambuco, lá no Nordeste, capital, Recife. Piauí, o estado do meu pai, a capital, Teresina, é no Nordeste. Rio de Janeiro, né, estado e capital tem o mesmo nome, está lá no Sudeste. O Rio Grande do Norte tem a capital, Natal, está no Nordeste. Rio Grande do Sul é o estado aqui, né, ao sul de Santa Catarina. Capital, Porto Alegre. Algumas famílias da escola, várias famílias são do Rio Grande do Sul. Rondônia. Palmaralá é Rio Grande do Sul. Muitas famílias da escola são do Rio Grande do Sul. Rondônia é um estado lá do norte do país. A capital, Porto Velho. Roraima ou Roraima, a capital, Boa Vista, também no norte do país. Santa Catarina, capital, Florianópolis. Finalmente, Santa Catarina. São Paulo, Não vai capital, aparecer. São Paulo, também no Sudeste. E, por último aí, não, tem mais duas, desculpa. Sergipe, que é lá no Nordeste, a capital, Aracaju. E Tocantins, que é a região norte, capital, Palmas. Vocês conseguem... Palmas porque acabou. Aê! Chega! Aê, palmas. Tchau. Sem graça. Gente, vocês podem ver isso dividido nessas regiões aqui, né? Ó. Se a gente pode ver os mesmos estados e capitais divididos aqui pelas regiões, ó. A região norte, a região nordeste, azul, amarelo, centro-oeste, sudeste de um amarelinho, laranja, sei lá, e região sul de vermelho. Vocês podem ver que nesse mapa, os estados, eles estão sendo representados pelas suas siglas, né? E não pelo nome. O nome só está o nome das capitais. Mas Maranhão, tá aqui a sigla, MA, capital São Luís. Rio Grande do Sul, RS, Porto Alegre. Gente, interessante vocês terem aí minimamente na memória cada um desses nomes, porque são os estados do país e as principais capitais aí do país, fechou? Principais no sentido de que todas são capitais e todas têm a sua importância. Lembrando que a palavra... Alguém sabe o significado da palavra capital? Por que existe o nome capital? Sei lá, porque deve ser Lugar capitão. do local. Não, a Ou palavra capitão. capitão também, capital e capitão também vem de uma palavra. Que palavra é essa? Sei lá. Comando? Tem a ver com comando. Eu sei lá. Comando do Distrito Federal. A capital do país. Mas qual é o significado da palavra capital? Capturar. Não. Protetor Fica de todos os deuses. pecados Capita informações? A palavra capital vem...
vem do latim. Decapitar. Vou escrever no chat aqui, gente. Decapitar. Sem usar chat. Protetor de Jesus. Opa, boa, boa, boa. Quem falou decapitar? Eu, decapitar. Cadê? Eu quem? Eu. Então, a palavra decapitar é o quê? Decapitar. O que é decapitar? Matar? Como assim, Bruno? Não, Pegar a cabeça de alguém. Isso, decapitar é cortar a cabeça de alguém. Então, a palavra capite, em latim, é cabeça. Eu vou escrever no chat aí para vocês em latim, tá? A palavra capite. Deixa eu ver chat aqui. Capite, em latim, é cabeça. Então, quando a gente tem uma capital, a gente tem a cabeça daquele estado. Tá aí no chat aí, ó. Capite, em latim, é cabeça. Tanto que decapitar é cortar a capite, é tirar a cabeça. Então, a capital de um lugar, de um estado, de um país, Que violento. é como se fosse a cabeça daquele país, daquele estado. Prof, Prof, é eu igual, não imagino. tipo essas manchinhas ali, tipo, cada estado ali tem uma linha. Aí. Ô, prof, eu já não imagino, tipo, sei lá. Putz, cortaram a cabeça do país. Não, tipo, eu não penso isso, eu penso, nossa, aquelas coisas lá que na época cortavam a cabeça lá que. A guilhotina. Sim, Aham. eu penso nisso. Então, mas é só pra gente entender que a palavra que você ia decapitar pensar? vem de tirar a capite. Capite é cabeça. Sendo assim, Capite, a cabeça. sendo assim, desliga o som aí, por favor, B. Tá. Sendo assim, a capital de um país, a capital de um estado, Florianópolis, é a cabeça de Santa Catarina. Quando vai tomar alguma decisão, as principais... Matou Jesus. Ô, Heitor, o que tem a ver isso com matar Jesus? Não sei. Ai, Decapitar de matar Jesus, porque mataram Jesus. Primeiro que Jesus não foi morto decapitado, né? Ele foi morto crucificado. E vamos se concentrar no assunto aqui. Então, fechou, gente. Quando a gente tem uma capital, tanto que existem os pecados capitais, orgulho, 7 pecados soberba. capitais. Isso, são Tem pecados. uma série, um anime mangá muito legal. E eu vejo. Recomendo. E é pra maiores de 18 anos, né? Não, É pra que idade? não sei. Me esqueci. Nem eu. Estamos esperando, prof. Ô, Bernardo, Heitor, vocês estão fazendo algumas interrupções fora do que a gente está conversando, tá bom? Eu vou pedir para vocês, por favor, se concentrarem aqui na nossa conversa, tá? Obrigado. Então, gente, a gente tem as capitais, e as capitais são as cabeças de cada estado ou do país. Semana que vem a gente vai conversar mais sobre a organização de um país, tá? Se não for na semana que vem, vai ser na outra. Quem é que governa uma cidade, um estado, um país? E a gente vai falar um pouco sobre a organização política de cada região. Só que agora a gente vai entrar no assunto dos desenhos de vocês. E eu quero ver um eu aí no chat, uma vez só, para quem vai ser o primeiro a mostrar. Gente, só uma vez, coloca eu quem quer mostrar o seu desenho. Tá bom? Só uma vez e sem comentários eu vou chamando um por um. Ô, professor, rapidinho. Eu queria. Eu posso só ler sem mostrar o desenho? Pode só ler, se não quer mostrar o desenho, pode só ler sim. Ô, Coloca um prof, eu aí. Vê o primeiro eu do chat aí. Eu vou ver e eu já vou chamando um por um, só escreve uma vez quem quer mostrar. Ô, Tá? prof, Quem não quer, não tem desenho, é só balão. O B tá ansioso. tudo bem. Só espera um pouquinho, eu vou chamar. Só escreve uma vez e aí eu já vou chamando. Só deixa eu tirar a projeção da minha tela aqui. Beleza? Agora a gente consegue ver aí o layout, para quem está com o computador consegue ver essa grade, né, com todos. Só deixa eu confirmar aqui quem é que
vai ler primeiro. Vamos lá. Uma vez só escreve, tá bom, gente? Quem não fez, essa atividade era uma atividade que não precisava entregar, mas semana que vem a gente vai ter mais atividades no sentido de entrega, tá? Vamos lá. Primeiro, Bernardo. Vai lá, B, mostra o seu. Então eu fiz um desenho assim e eu fiz atrás da... Deixa paradinho Aqui, ó. pra gente ver. Legal, ficou legal o seu índio, hein? Bonitão, grande. Lê aí, Posso o que você ler? falou? Sim. Meu povo, depois da enchente que destruiu nossas malocas e algumas vidas, temos que nos unir e construir uma barragem para proteger nossas malocas. Vamos, tribo, avante! Ficou legal, B, ficou bem bacana. Deixa eu ver agora quem é o próximo. Ô, Pro, tem problema se escrever? Tem problema o quê? Escrever. Não escrever. Só mostrar o desenho? É. Tudo bem, você mostra o desenho pra gente. Vai lá, agora é o Manu. Vai lá, Manu. Aqui, ó, tá o desenho, daí eu vou ler. Só deixa a gente ver melhor o desenho, Manu. Deixa ele um pouquinho paradinho pra gente ver. Um pouquinho mais pra trás. Ó, legal. E aí, o que você escreveu? Não importa se a enchente destruiu a nossa moradia, vamos reconstruir, pois nada vai nos impedir. Ok? Sim, senhor. Legal, valeu, Manu. Ficou bacana. Vai lá, agora é o Caetano. Ó. Tribo, Caetano. vamos coletar recursos. Mostra o desenho primeiro aí. Ah, você não quer mostrar o desenho, Caetano? Não, não tem desenho, é só balãozinho. É só o texto. Vai lá, manda aí o texto. Uhum. O que é? Tribo, vamos coletar recursos para consertar nossa aldeia. Madeira, cipós, tudo o que for preciso. Urra! 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 Legal, legal, Caetano. Legal também o detalhe aí de pensar no material que seria necessário para a reconstrução. Isabel. Tá, beleza aqui, ó. Vou mostrar o desenho. Eu fiz o caderno, então vai aparecer umas coisas aqui. Tudo bem. Calma aí. Um pouquinho para cima. Ah, legal. Olha só, e aí eu escrevi. Seja forte, seja fiel, seja feliz. E não se esqueça de ser canibal. Nada de preguiça. Ô, JB, pode mostrar o desenho de novo que eu não vi? Mostra devagarzinho, Isabel. Interessante esse ponto que você Nem comentou. ouvi. Fala aí, não. Ah, legal, Isabel. Isabel, Eu vi, legal. muito top. Legal que você comentou, Isabel, esse ponto. Mostra aí de novo, Isa. Ô, gente, lembrando que vocês podem também ver na videoaula depois, tá? Só pra gente dar prosseguimento aqui. Ô, Isabel, legal esse ponto que você comentou da nossa pesquisa do canibalismo, né? Eu tinha comentado com vocês de os tupinambás serem uma tribo canibal e você comentou isso aí no seu texto. Interessante esse ponto. Eu sei que esse ponto não tem muito a ver com a questão de fazer uma construção, né? Mas você resgatou essa ideia dos canibais terem força para reconstruir. Vamos lá. Agora, depois da Isabel, Pietra, não fiz. Clara, vai lá, Clara. Vamos acabar com a poluição das florestas. Plantando. E aí, mostrou o desenho? Você só quer ler só, legal. Valeu, Claritas. Pietra, Ju, quem quer me falar? Ô, Juju, o que você tá na dúvida, Ju, Silva? Não, só queria saber um filme que eles estavam falando ali. Só isso. Ah, entendi. Beleza. Vai lá, Felipe, você. Eu só vou ler, tá? Tudo bem.
Eu acho que devemos construir nossas casas com as árvores que a enchente derrubou. Nada nos separa. Uhul! Legal, legal. Depois, qualquer coisa, quem não tá mostrando o desenho, manda para mim no meu e-mail o desenho. Se você quiser também, tá? Vai lá, Arthur, você. Arthur? Ô, prof, eu posso te mandar por e-mail? Pode sim, Bia, manda sim. Arthur não quer mostrar, então a Tá não conheço. O pessoal tá conversando de filme. Não vamos fazer mais isso não, gente, tá? Conversem entre vocês a questão. Ah, que o pessoal tava comentando da série dos Sete Pecados Capitais. Por isso que a Ju tá fazendo essa pergunta. Agora eu entendi. Então, pelo que eu entendi, ninguém mais quer mostrar nenhum desenho. Eu só quero fazer agora um comentário, gente, que talvez vocês não observaram no nosso. Ou alguns observaram, né? Eu vou projetar de novo a tela e vou mostrar para vocês uma reportagem do ano passado sobre a questão indígena, tá? E as questões de guerra. Oi, pode falar. Tinha aquela atividade que tinha que pegar uma lenda, sabe? É para amanhã. Uhum. Eu recomendo um canal que tem um monte de lenda. Chama Léo Augusto. Legal. Ele faz animações sobre lendas. Então manda isso daí no chat pro pessoal, para quem quiser anotar. Valeu, Caetano, pela ideia. Ó, vou mostrar para vocês aqui. No material que eu mandei para vocês, vocês viram, enfim, essa. Não sei se tá bom o tamanho, espero que vocês estejam enxergando bem aí. Eu tô enxergando bem. Legal. Então, ó, a gente viu aí a divisão, né? A ideia desse momento que a gente tem conversado é a gente perceber a divisão que os indígenas tinham no território, como eles se organizavam, né? Então, a gente conversou um pouco sobre essa tribo aqui que vive lá no Mato Grosso, a divisão aqui bem natural, né? Ao lado dos rios, com florestas ao redor. Só que o povo tupinambá, o que a gente conversou, é esse ponto deles demonstrarem claramente que eles são um povo de guerra. A gente comentou a questão das fortificações, de ter um muro, só constrói um muro quem quer se defender de alguma coisa. As nossas casas têm muros porque a gente quer se defender de ladrão, a gente quer estar preocupado Eles em não devem ter... se defender de animais da floresta. Mas aqui o ponto não era só animal da floresta, hein, Caetano? O ponto era bem guerra mesmo. Olha o que a gente tem bem na porta aqui, isso que eu acho que vocês não perceberam. Olha o que a gente tem bem na porta aqui de desenho, ó. O que vocês percebem que são aqui, ó? Esqueletos, gente, crânios. Caveira. É cabeça de alguma coisa? Cabeças de pessoas, isso mesmo. Ai, cruz credo. Então, ó, esse desenho, ele foi feito, É o café da manhã deles. Então a gente consegue ver... Elas devem ficar na frente para assustar. Isso, exatamente. Você quer entrar aqui a gente é brabo, a gente, se for necessário, a gente tem essa capacidade de te destruir. Então, o que eu queria tocar um ponto aqui, ó, eu vou até falar para vocês, gente, eu vou tocar num ponto bem delicado, porque é um ponto que ele é atual no sentido de os índios se entenderem como que estão numa situação de guerra, como os tupinambás. A gente está vendo aqui uma tribo indígena entendendo que está numa situação de guerra. Os tupinambás se viam em guerra com outros grupos indígenas, mas os tupinambás eles também se viam em guerra quando chegaram os homens brancos, os europeus. Essa guerra, gente, algumas pessoas entendem que essa guerra dos povos indígenas, olha para mim, não pisca. Pode piscar, só presta atenção. Essa guerra, gente, ela aconteceu dos índios com os homens brancos, com os europeus, com os povos considerados povos invasores para os indígenas. Essa guerra aconteceu há 500 anos atrás e acabou? Não. Alguns grupos enxergam que essa guerra continua e essa guerra permanece até hoje. Então eu vou mostrar para vocês uma reportagem. Nossa. E essa reportagem, por que eu falo que é delicada? Porque eu sei que a gente tem nas nossas famílias diferentes visões políticas.
E um dos pontos que eu vou colocar aqui agora envolve uma questão política muito atual, e nesse quesito, às vezes, as nossas famílias, elas ficam no estado de, talvez algum pai, mãe que esteja me ouvindo, vai até falar, esse professor aí está indo contra o governo e tudo mais. Então, eu quis me enfiar nessa enrascada de comentar isso com vocês, sabendo dessa possibilidade. Porque o que eu vou mostrar para vocês é uma visão que vai contra o governo atual, dizendo que o governo atual brasileiro é contra os povos indígenas. Olha a reportagem feita o ano passado, o governo tinha 100 anos, 100 dias, e olha a reportagem, o título da reportagem do governo no dia 19, essa reportagem do dia 16 de abril do ano passado, ou seja, essa reportagem tem um ano e pouquinho. Então está mostrando aí, Bolsonaro do jornal É o País, e está criticando o governo Bolsonaro no sentido da visão que o governo tem sobre as terras indígenas, tá? Então essa visão mostra aí 100 dias de guerra contra os povos indígenas. A gente tem que lembrar que todo título de reportagem já quer chamar atenção, né? Quer fazer de alguma maneira para a gente, caramba, tem guerra, que guerra é essa? A reportagem que vocês estão vendo aqui, essa primeira imagem, essa primeira foto, mostra um pessoal que não está no Brasil, tá? É um pessoal que está lá em Londres. Esse pessoal que está na foto está em Londres, na Embaixada do Brasil. Todo país, ou a grande maioria dos países, possui embaixadas de outros países. Ou seja, aqui no Brasil, a gente tem embaixada dos Estados Unidos, da Argentina, do Uruguai. Essas embaixadas são lugares que representam o país aqui. Então, por exemplo, no Brasil, a Embaixada dos Estados Unidos é um lugar onde um norte-americano pode ir lá para querer conversar alguma coisa. Lá em Londres, tem a Embaixada do Brasil, que tem pessoas brasileiras, e qualquer brasileiro que more lá pode conversar alguma coisa lá. Eu estou tendo um problema aqui, eu estou morando em Londres, e eu não estou conseguindo receber um visto, eu não estou conseguindo tirar passaporte, eu não estou conseguindo emprego, então eles vão lá na Embaixada do Brasil. Toda essa explicação para mostrar que essa galera, esse pessoal que está aí, olha o que eles estão escrito, olha, a gente lê a imagem, né? Está escrito na legenda. A atriz Julie Christie e outros manifestantes em frente à Embaixada do Brasil em Londres protestam no Dia Internacional de Ação pelos Povos Indígenas do Brasil. E aí, nas imagens, vocês podem ver sangue indígena, nenhuma gota a mais. Bolsonaro, proteja as terras indígenas. Porque o que o governo propôs desde o início, e o que essa reportagem quer dizer, é que lá no início, o governo Bolsonaro, o que ele fez? Ele pegou existem ministérios, os ministérios são o que servem o governo. O Ministério dos Índios está pensando em proteger as terras indígenas. E esse ministério, essa pasta, que eu estou tentando falar de um jeito mais próximo para vocês conseguirem entender. Esse ministério são um grupo de pessoas que vão defender os interesses indígenas. Por exemplo, atualmente, o Ministério da Saúde do Brasil ou de Santa Catarina está interessado em proteger a saúde das pessoas. Só que o Brasil, logo de início, o que ele fez com o ministério que era para o interesse dos índios, das terras indígenas? Eles entregaram esse ministério para a agricultura. E a agricultura, gente, é o ministério que cuida de expansão de territórios para plantar mais, para a gente ter mais produtos e vender para o mundo. Então, o Ministério da Agricultura tem um interesse. O interesse do Ministério da Agricultura é ampliar o seu território e pesquisar para a gente plantar mais no Brasil e assim ter mais produtos para a gente consumir aqui dentro e consumir fora do Brasil. O que o governo fez, só para finalizar essa explicação? O governo entregou o
ministério, como que era aqui? A FUNAI, né? A FUNAI, que é a fundação, deixa eu aumentar aqui para vocês lerem o trecho que eu quero mostrar. A FUNAI é a Fundação Nacional do Índio. Esse é o grupo de pessoas que protegem os indígenas e as terras indígenas. Eles entregaram essa administração para a agricultura, ou seja, para as pessoas que estão interessadas em destruir as terras indígenas. Sendo assim, esse grupo aqui está tendo a visão de que o governo não está interessado em proteger as terras indígenas, está sim interessado em ampliar o seu horizonte de agricultura. Por isso, Economia. preocupado, bem observado, Caetano, preocupado com as questões econômicas, preocupado em ter mais recursos para o Brasil. Pensando assim, essa terra indígena é uma terra improdutiva, não produz mercadoria, então eu preciso ampliar o plantio de soja, eu preciso ampliar as áreas para gado, para cultivo da pecuária, porque assim a gente vai ter mais dinheiro no Brasil. Pode falar, B. Então, mas se começasse essa guerra e tudo, os índios iam ser extintos, porque é muito fácil, tipo, os homens matar os índios, porque um tiro já mata, porque, tipo, eles não têm roupa, não tem nada. E uma flechada pode curar, né? Vamos só lembrar, B, que a ideia... Pode falar, B. Quer falar mais alguma coisa, B? Não. Fala, Clara. Eu vou comentar, B. Fala. Rapidinho, só pode fazer um resumo do que você falou antes, porque meu computador travou e eu não consegui escutar. Tá. O resumo é o seguinte, Clara. A gente está falando que os povos tupinambá são povos de guerra, né? E como se a guerra aconteceu lá atrás, os povos indígenas não queriam outros povos invadindo seus territórios, então vamos guerrear. O povo tupinambá, um dos líderes, daquele líder que eu mostrei para vocês, ele fez parte de um grupo que comeu gente. Eles mataram homens brancos e devoraram os homens brancos. Então foi muito violento no início do Brasil. Alguns povos indígenas tiveram relações amistosas, mas alguns foram bem guerreiros e bem bravos, como os tupinambás. E aí a continuação do assunto, Clara, foi que essa guerra ela ainda continua na visão de algumas pessoas, porque é como se os povos indígenas hoje eles têm territórios reservados para eles, mas esses territórios que são preservados só para ações econômicas e sociais e ações dos povos indígenas, esses territórios estão sendo invadidos para mais plantio de agricultura, para mais cultivo pecuário. Então, a conversa ainda existe conflito entre terras indígenas. Não é um conflito que acabou. Pode falar, B. Já pode comentar daquela minha coisa? O comentário seu, B, que você está certíssimo em dizer que o povo indígena, de modo geral, ele está frágil. Se for para ter uma guerra, é muito mais fácil. Felipe, o microfone aí, Felipe. Se for para ter uma guerra, B, com certeza o povo indígena está defasado, eles estão mais fragilizados para ter qualquer tipo de confronto. E a ideia, B, é que não tivesse confronto nenhum. O melhor é que não tenha guerra, o melhor é que não tenha briga. E a única coisa que eu queria que você soubesse é que para a gente perder a imagem que a gente tem de que todo povo indígena vive pelado, tá? Hoje a gente tem muitos povos e muitos grupos indígenas que se vestem normalmente como eu e você, e vivem em casa de tijolo, não vivem em oca, não vivem... Algumas tribos, sim, são tribos que vivem numa grande oca, todo mundo junto, mas não é que todo mundo fica pelado, que a roupa é a mesma e tudo mais. Quem mais quer fazer... Pode falar, Manu. Aquela história que o B disse que o índio não tem chance contra o homem, até que ele tem. Porque... Pode falar. Machado também mata. Com certeza. Pode falar. Não, é só isso. É isso, machado mata, ou armas mesmo, tá, Manu? A gente tem que pensar que muitos desses... Eu não sei, aí teria que fazer um estudo mais detalhado.
mas pode ser que muitos desses povos indígenas já tenham armas. É que o uso de arma no Brasil, ele só é permitido para pessoas que trabalham na segurança pública. Então, ou exército, ou polícia militar. Há pouco tempo... Arthur, vamos parar com isso daí, Arthur, por favor? Muitas vezes, a ideia de que qualquer pessoa pode ter arma e machado, Manu, tá certo, machado mata, mas uma arma contra um machado fica mais fácil para quem tem arma sai na frente, né? Fala aí, Felipe. Se o cara for muito bom de mira, desviar da bala e jogar o machado. É mito. Pode ser. Fode, cara. Fala aí, Felipe. Oi. Eu tenho um comentário sobre o que o B falou. Eu concordo que os índios, às vezes, eles não têm muitos recursos, né? Mas, como você disse, hoje em dia não pode-se saber como eles ainda vivem, né? Se eles vivem que nem antes ou se eles vivem que nem a gente, vivem com roupas, com acessórios normais. Eu já estou vendo que um próximo trabalho vai surgir pela frente, hein? A gente hoje tem um detalhamento por regiões de como vivem os povos indígenas hoje, porque toda a representação que a gente faz de povo indígena é sempre o pessoal com a tanguinha protegendo aqui, né, as partes íntimas, fechando aqui, ou pelado mesmo, né, as pessoas nuas. A gente não, isso é uma realidade de pequenos grupos indígenas. Vai lá, Felipe, o que você ia comentar, Felipe? Acho que é o último comentário da aula. Mas sabe aquela parte que mostrou as caveiras na porta da tribo? Pode falar. Eu já vi um vídeo no YouTube que uns caras estavam falando que uma das tribos mais perigosas que tem, todos os corpos dos inimigos que eles mataram, eles enterravam na frente da tribo deles. Olha que louco, para botar medo nos outros, né? Como a Manu disse. Gente, então, eu trouxe essa reportagem. Principalmente nos lobos que sentem cheiro muito bem, né? Sente cheiro de corpo, fica com medo. É verdade, tem isso aí também. Então se a gente estivesse na escola, eu ia poder colocar um outro lado, porque, como eu disse, eu estou colocando o lado contra o governo, o lado como se esse governo não tivesse preocupado com índios e com as tribos indígenas e só está preocupado em aumentar o território de agricultura pecuária para diminuir o território indígena. Só que existe também um outro olhar, que o Caetano até pontuou bem, que, de fato, quem está preocupado com essa questão são as pessoas da área da agricultura. E elas têm o lado delas de dizer, com o desenvolvimento agrícola, a gente tem desenvolvimento econômico, e se a gente tem um desenvolvimento econômico, mais pessoas vão ganhar dinheiro com isso. Aí, esse tema que eu coloquei para vocês é um tema bem amplo, bem complexo, com muitas variáveis, com muitos elementos, mas só de eu lançar a semente de vocês entenderem que a guerra ainda continua, tem gente lá em Londres falando chega de sangue indígena, chega de guerra, é para vocês ficarem atentos a pensar, será que as tribos indígenas vivem tão protegidas assim na floresta? Fica só a pergunta aí para vocês, tá bom? Alguém quer fazer mais algum comentário? Eu. Fala, Bia. Pode falar. Eu não entendo muito, porque as pessoas, às vezes, elas falam, nossa, não gosto de índios, mas eles estão vivendo no canto dele, com as coisas deles. O que eles fizeram pra gente, que a gente fala assim, nossa, não gosto deles. Eu, por exemplo, amo a cultura deles, acho muito interessante, gosto muito de estudar sobre isso. Nunca falei que não gosto e nunca não vou deixar de gostar, porque eu acho muito interessante. Legal, Bia. Eu também não vejo nada de defeito nos índios. Eles estão lá no cantinho deles. Ô, professor. Não prejudica ninguém. Pode falar, Clara. Rapidinho. Então, essa atividade é para outro dia? Qual atividade, Clara? A dos povos indígenas eu ainda não passei. Eu só estou vendo, com a situação que a gente está tendo na aula agora, eu só estou percebendo que vai ser interessante essa pesquisa nossa de entender como de fato vivem os índios hoje. Não o índio de 500 anos atrás, que estava lá num Brasil totalmente selvagem, com floresta. Hoje o Brasil ainda tem muita área preservada de floresta, sim, mas o Brasil é predominantemente urbano.
a maior parte da população brasileira vive em cidades. Então, como que se configura hoje? Como que os índios vivem hoje? Será que está todo mundo em floresta mesmo? Tem um grupo indígena aqui do lado, na Palhoça, na cidade da Palhoça. Eles estão num território deles, mas é na Palhoça, aqui do lado. Então, como que é que tem, como que vive esse grupo? Quais são os interesses? O que eles querem preservar? Como eles vivem? O que eles trabalham? Acho que é um assunto que a gente pode ver num outro momento, Clara, de fazer essa pesquisa. Mas eu não passei nada agora não, tá, Clarite? É só uma ideia. Quem quiser, já for curioso e for atrás disso daí, bom trabalho pela frente. Fechou, queridinhos? Sim. Beijo no coração aí de vocês. Sim. Tem que você vai ter outra turma, né? Até amanhã. Tchau, prof. Tchau. Acabou Tchau, a tchau. aula, acabou a pipoca. Arthur, para de mandar link, por favor, todo mundo já entendeu. O Arthur já mandou uns 1000 links aí. Ai, já tá com. Vai bater 70 mensagens daqui a pouco. Ó, 70. 80. 90. 100. Pronto. Chega! Só por raiva eu não vou. Dani?